tema será a EBCC, uma igreja em saída. E para nos dar este mesmo tema, eu pedia ao Sr. Arcebispo de Évora, Dom Francisco Serra Coelho, que chegasse então até nós para nos dar esse mesmo tema. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Uma saudação ao Secretariado Nacional, ao Joaquim Mota, ao Padre Ricardo Lameira, numa gratidão por esta, possibilidade de me encontrar de novo com o movimento, nesta grande alegria que podeis imaginar que compartilho convosco. Queria saudar os meus irmãos no Episcopado, não sei se estão mais, eu consigo ver o Sr. Bispo de Vila Real e consigo ver o Sr. Dom António Montes, para quem queria dirigir uma saudação muito especial, unindo-nos todos à homenagem que lhe foi prestada de um modo muito sentido e ao mesmo tempo merecido a nível nacional, da família franciscana, que é uma homenagem a todos nós. Para ele, uma grande salva de palmas. Como homem da história, como homem do conhecimento eclesial, de uma grande riqueza no conhecimento da história da teologia, da patrologia, e como nosso diretor espiritual nacional, vários mandatos. Uma saudação aos diretores espirituais do movimento a nível diocesano e na diocese dos Cursilhos em ação. Uma saudação a cada um de vós, a cada uma de vós, queridos irmãos e irmãs cursilhistas. A todos os que são meus irmãos no sacramento da ordem, os diáconos, os presbíteros e os meus irmãos no Episcopado, sentindo-nos um só corpo de Cristo. Esta reflexão que eu vou fazer parte fundamentalmente do Ideias Fundamentais. É o que eu trago comigo, porque de facto é fundamental nós fazermos as nossas reflexões com uma base que é estruturante para todos nós, que é esta proposta mundial do movimento como guia dos cursos de cristandade, Ideias Fundamentais. A última edição, como é evidente. E no número 4 tem uma apresentação que se intitula A Validade Permanente do Carisma e a Sua Influência Hoje. E diz assim: o mundo de hoje continua de costas voltadas para Deus. É um mundo caracterizado pela secularização, pela descrença, pela indiferença religiosa e pelo ateísmo prático. O mundo em que, para além disso, muitos cristãos vivem uma separação entre fé e vida. É evidente que esta afirmação perentória e com uma carga de generalização muito forte pode nos parecer demasiadamente radical. Sabemos que há sede de Deus, o homem é sempre o mesmo. Aquela frase de Miguel Torga que me impressiona muito: Deus anda sempre por perto. Este Deus anda sempre por perto significa a grande questão de Deus perante o vazio da vida, perante os desafios interiores a superarmos as nossas dificuldades e o encontro com as nossas debilidades, perante uma sede de infinito que transportamos em nós, que quando somos
normais e saudáveis, deseja ultrapassar a finitude da própria morte. Tudo isso faz com que o homem se encontre muitas vezes com a possibilidade de Deus. O homem agnóstico, o homem ateu e o homem crente, aquilo que é o seu desconforto por perceber que na sua fé fica aquém da sua vontade de ser abraçado pela luz e de permanecer num coração que o envolva na paternidade, fazendo a plena experiência da filiação. Portanto, este Deus que anda sempre por perto é o Deus que encontra o homem de sempre, que pode usar ferramentas novas, como agora a revolução digital, que cria de facto uma circunstância muito específica, porque atinge a própria mentalidade, desenvolve uma dimensão cultural. Mas isto que nós estamos a ver isoladamente foi também assim na Revolução Industrial da máquina a vapor, foi assim nas grandes mudanças mais simples e que nós consideramos insignificantes, como a descoberta da roda. O homem mudou com a possibilidade, porque há uma relação muito grande, como sabemos, entre a mão e o cérebro. E a mão e o cérebro fazem o desenvolvimento do homem todo e envolvem o homem todo. De facto, nós sentimos em cada época o nosso tempo nas contingências e valorizamos o nosso tempo. Mas o nosso tempo é como todos os tempos, traz as suas dificuldades, que são novidades. Lembramos na Revolução Industrial, 1892, já renovaram as coisas novas. Porém, o nosso tempo tem uma dimensão muito específica, que é a globalização. Esta globalização que faz com que, de certo modo, possamos chamar ao planeta casa comum, possamos dizer que, a nível da informação, é imediato o conhecimento do que se passa na Nova Zelândia aqui. Porém, esta globalização não é abrangente. Basta olhar para a questão da vacinação contra o Covid. Ou seja, não é uma globalização que leve em si as mesmas possibilidades para todos os seres humanos. Não é uma globalização global, desculpem a redundância. É uma globalização que, no dizer do Papa Francisco, naquela oração impressionante feita na Praça de São Pedro, vazia e chuvosa, nos colocou no mesmo barco. Mas é um barco com andares distintos de categoria. Fazemos radicalmente a mesma experiência. Vamos no mesmo barco da vida, do planeta. Estamos agora a viver dias muito importantes para a ecologia, a nível internacional, mas, porém, o acesso não é, infelizmente, proporcionado globalmente à humanidade. Porém, esta dimensão faz um desafio novo também à Igreja, ou seja, a dimensão do imediato, a dimensão e o desafio da comunicação, que gera de facto o desafio da verdade, da transparência, o desafio da autenticidade. É um desafio curiosamente positivo para todos nós, quando de facto não é manipulado, quando de facto não é uma arma de arremesso. Ora, nesta capacidade que nós temos de abarcar e abraçar o mundo,
nós percebemos que há este aspecto constante de um Deus sempre próximo, uma possibilidade sempre vislumbrável, uma interrogação no coração do homem, porque o coração do homem é o mesmo, ainda que com experiências, inserções culturais, experiências, repito, diversas, mas tem a mesma sede, a sede é igual à da samaritana, tem o mesmo medo, apreensão ao vazio, à questão última da morte, não convive com facilidade com as adversidades, com as mortes da vida, tem dificuldades muito grandes perante a injustiça e sente que é muito fácil iniciar a injustiça, que atinge a sua plenitude na guerra, na violência, e que é muito difícil a construção da paz. Percebe muitas vezes que a paz o supera, está ao seu alcance a violência, está numa luta muito grande da construção da paz. E tudo isto são dimensões que mostram a sua finitude. E volto outra vez à pandemia, onde a finitude do homem e os limites do homem foram simultâneos também à sua reação e à sua capacidade de procurar respostas imediatas na vacina, etc. Viveu-se ao mesmo tempo a sua fragilidade, a sua limitação e a sua ansiedade profunda pela vida. Era curioso fazer a pergunta, quando andávamos todos a correr para os hospitais, quando em muitas partes do mundo, como no Brasil, não chegava o oxigênio, fazer a pergunta sobre temas como a eutanásia. Evidentemente que seriam tão a despropósito que ninguém se atreveria a colocá-los. Mas nesta reação espontânea, nesta reação perante a vida, queria sublinhar isto. O homem é o mesmo. É um homem que deseja superar o limite da morte. Reparamos que na natureza, toda a criação, na nossa linguagem crente, atinge a sua plenitude. Atinge aquilo para que foi criado neste sentido da sua aspiração de realização. E olhamos para toda a criação e verificamos que termina no seu fruto final, na beleza da sua flor, na realização dos seus instintos. O homem termina com uma sede de mais. E mesmo quando se aniquila, é porque concluiu definitivamente que não atinge esse mais. A sua falência. Portanto, perguntámos-nos se será o único ser neste projeto irrealizado, o único ser que não se completa, o único ser que é exceção. É evidente que há uma dimensão profunda na nossa fé de corolário, de epifonema, ou seja, de vitória da vida, plenitude da vida, de favo, com muitos alvéolos capazes de se preencher, que são preenchidos pelo mel. O mel, a doçura do amor de Deus, na plenitude do abraço paterno. Nós olhamos para ideias fundamentais e encontramos com esta segunda dimensão. Deus continua a oferecer o seu amor em Jesus Cristo através do Espírito. Deus não é indiferente a estas realidades e no seu amor continua a oferecer em Cristo a salvação a toda a humanidade. Mediante a ação permanente do Espírito na sua Igreja, Cristo continua a ser a única resposta válida para o homem e para o mundo. Esta é uma afirmação perentória. A
proclamação de Cristo, é o encontro com o mais profundo coração do homem. É o Verbo Criador, faça-se, que gera a luz para que o homem se perceba. É muito interessante que nós fazemos a referência frequente à dimensão do encontro comigo, para que eu te encontre a ti, Senhor. E é necessário parar, fazer silêncio e procurar-se até ao fundo mais profundo do seu pulso e tirar o entulho até ver novamente a nascente de água, onde se espelha com beleza o sol. É necessário, sem dúvida, esta dimensão da paragem e do encontro, do cair em si, da estrada de Damasco. Caiu, embora a queda da estrada de Damasco, reparai, não foi preparada, foi de imprevisto, foi surpreendente. O contexto era outro, era bem diferente. Saulo classificou-se como um aborto, na medida em que era perseguidor dos cristãos. E essa surpresa é o amor primeiro de Deus. Deus ama primeiro. O seu amor é primeiro, não uma resposta. Há momentos que tivemos esta oportunidade de rezar esta feliz leitura do Evangelho de São João, samaritana. É também imprevista esta possibilidade de, ao meio-dia, no zénite do sol, haver um encontro no poço de Jacó com esta mulher. O Senhor estava lá, esperava. E este meu raciocínio convosco culmina naquela oração de Santo Agostinho, é curioso. E a oração de Santo Agostinho, que nós todos conhecemos e citamos muitas vezes no cursilho, é: que eu te encontre, que eu me encontre. Curiosamente, não é que eu me encontre, que eu te encontre. Santo Agostinho considera nesta oração a impossibilidade de eu me encontrar sem o encontrar. Porque é nele o proto-homem, o protótipo, o homem, que eu me descubro nas minhas raízes, na minha matriz, na minha dimensão profunda. E que eu me compreendo no meu mistério, que me ultrapassa, que é maior do que eu. Que eu me entendo, afinal, eis aquele de quem eu provenho à sua imagem e semelhança. Por isso ele é o Verbo Criador, faça-se. O Verbo que constitui o homem à imagem e semelhança. Este homem, que naquela imagem muito bonita do Gênesis, vem do humus, humanidade, aquela terra a quem o sopro, o ruá, a vida. Ninguém morre inspirando, todos morremos expirando. E na tradição judaica esta inspiração é a vida que parte, que vai. E este sopro de Deus, é a vida de Deus insuflada naquele nada, aquele humus, que nós sabemos que continua a poder ser lama que suja, ou uma belíssima matéria-prima para um oleiro fazer uma escultura de um santo. Nós percebemos claramente que este homem que vem do humus da humanidade e que tem o sopro de Deus, imagem e semelhança de Deus, é na humildade, voltamos a encontrarmos com uma etimologia interessante, é na humildade, ou seja, na verdade de criatura perante o seu Senhor, que se compreende e que se percebe e que é capaz, de facto, de perceber o seu desígnio no seu caminho. Estamos a entender este Santo Agostinho, que eu te encontre, que eu me encontre. Sem ti, Senhor, eu não me encontro.
Preciso da tua luz para me ver à tua luz e me perceber no meu mistério que me supera, porque eu não me percebo sem ti. Não tenho sentido pleno sem ti. Sou como a capela imperfeita do mosteiro da batalha. Não tenho cúpula. Estamos, assim, neste segundo momento, deste ponto 4, que está na página 47, Ideias Fundamentais. O carisma do MCC possibilita experimentar hoje o amor de Deus. O carisma do MCC continua a ser um canal muito eficaz para levar o amor de Deus aos homens de hoje, especialmente aos mais afastados, e resulta um elemento válido de evangelização e um instrumento de renovação cristã na Igreja e para o mundo. É curioso que eu ouvi esta conversa pessoalmente ao Eduardo Bonin, num dos encontros que eu tive a possibilidade de compartilhar com ele. O Eduardo Bonin contou que foi convidado para uma oração realizada em Jerusalém de cariz interreligioso e ecuménico no pontificado do Papa João Paulo II, a partir de um dicastério para a unidade da Igreja, de um dos serviços da Santa Sé. E puseram os participantes em hotéis. E a determinada hora deviam estar à porta do hotel para um pequeno transporte, um autocarro, os levar para um sítio de encontro. Ele verificou que estava diante de um sacerdote, um padre. E esse padre era o companheiro dele ali daquele hotel. Entraram em diálogo em inglês e perguntou-lhe quem é que ele era. E ele, com muita alegria, enfim, com direito a essa alegria, disse: eu sou um conterrâneo de Jesus. Ou seja, sou um palestiniano e sou de Belém. Era uma das vocações, não muito frequentes, e era natural de Belém. Eduardo Bonin disse: pois eu não tenho a sua felicidade, eu não sou conterrâneo de Jesus, mas sou contemporâneo de Jesus. Ou seja, Jesus vive comigo hoje. Eu encontro-me com Ele hoje. Ele é um contemporâneo da minha história e da minha vida e faz estrada comigo. Esta dimensão de não sermos apenas admiradores de uma personalidade fascinante, admiradores de um pensador que verdadeiramente marcou com a sua dimensão, mas sermos pessoas que convivem no dia a dia da existência com Ele, é a experiência da ressurreição, do ressuscitado. É a caminhada de Emaús. É esta estrada feita aonde Ele dá sentido, aonde Ele dá dimensão, aonde Ele verdadeiramente nos mostra a dádiva de Deus, o Filho de Deus doado até à entrega total de cruz, fazendo-se pão da partilha do pão. Nós estamos, portanto, perante uma consciência da atualidade do nosso movimento, no contexto muito específico de igreja em saída. Claro que esta expressão, cursilhos de cristandade numa igreja em saída, este numa igreja em saída, vai-nos provocar algumas reflexões e vai-nos provocar alguns desafios. Somos, desde o início, primeira experiência embrionária, 44, Calha Figueira, aquele encontro com aqueles jovens, 49, o cursilho do Marum, primeiro cursilho, o cursilho do Marum, é assim que eu entendo historicamente a gênese do movimento.
é uma igreja em saída. Ou seja, cristãos que têm consciência de ir ao encontro de alguém que busca, que abre a possibilidade de se interrogar, de fazer esta experiência peregrinante, que eu te encontre, que eu me encontre. O Eduardo Bonin contou-me também pessoalmente que na viagem desse primeiro encontro, desse primeiro cursinho embrionário, a dar um passo pioneiro, 44, no transporte público que usaram, um dos cavalheiros que lhe foi entregue pela mãe para ver se ganhava juízo, eram muito novos os participantes, eram jovens, se encontrava uma luz para o seu caminho, porque era um desorientado, era enfim, um rapaz problemático. Esse fulano destruiu um banco do transporte público. Foi necessário o Eduardo arranjar cotização para indemnizar a empresa pelo estrago que ele fez na viagem para Calha Figueira. Ele queria dizer com isto para percebermos a pinta, não é? A marca do candidato. Portanto, esta dimensão, penso que ilustra de um modo muito plástico, não é? Muito vivencial, o que é uma igreja em saída. Este indivíduo era um notívago, era um boêmio, enfim, um jovem que fazia sofrer muito a sua família, concretamente a sua mãe. Foi na sua mãe que ele me falou. Temos esta dimensão assumidamente querigmática e assumidamente ambiental. Claro que o ambiental hoje tem uma dimensão ecológica e o nosso ambiental também é ecológico. É a ecologia na sua globalidade, na sua dimensão plena, porque na ecologia está também o homem, evidentemente, como sujeito e como, de certo modo, objeto da ecologia. Podíamos falar de uma dimensão de humanização. A ecologia tem que atingir o homem. E a nossa palavra dimensão ambiental e a nossa dimensão querigmática são, de facto, a igreja em saída que se situa no coração do mundo, da repartição, do banco, da escola, do mundo operário, das circunstâncias hoje muito diferentes, do profissional livre, toda a evolução que houve neste capítulo, nesta dimensão. Eu gostava de parar um bocadinho sobre este primeiro momento, que é o querigma. Eu, que me encontrei, e esta palavra é tão fundamental, que me encontrei, que fiz a minha estrada de Damasco, que experimentei o amor primeiro do Senhor que me alcançou, que me fez cair em mim, porque o cair em mim já é um dom, é a primeira graça do filho pródigo, caindo em si. Tudo começou aí, caindo em si, disse: então, mas eu estou aqui a passar fome, estou aqui a disputar bolota e alfarroba com os porcos, quando em casa do meu pai os criados têm comida com fartura. Este cair em si. Este cair em si aconteceu na Samaritana, quando ela pôs a possibilidade de que estivesse diante de um profeta. Começa aí a graça da conversão. A conversão é uma graça, é um dom. É uma luz que se abre. E que se abre por dentro. Que nos ilumina
com a interrogação da possibilidade do encontro com algo que está latente em mim, para o qual eu tenho espaço, como que um pavio que está apagado, mas que nasceu em mim. Eu sou capaz de Deus. Eu tenho nível para conviver com Deus. Eu trago em mim as marcas das suas impressões digitais, do seu sopro, daquele oleiro que me fez. E por isso é esta apetência, esta possibilidade e esta minha capacidade que desponta, se torna latente e inicia o processo da conversão. É muito interessante nós compreendermos que isto aconteceu em nós. Mergulhamos, tal qual como Saulo caiu, sentiu o humus de que ele próprio era feito nas suas narinas junto ao pó da estrada de Damasco. Deixou de ver porque ele via na sua autossuficiência, no seu orgulho. Ele era o dono da verdade, ele era um discípulo de Gamaliel, um fariseu de primeira qualidade, da Harvard do seu tempo, da Yale do seu tempo, da Sorbonne do seu tempo. Ele não devia nada a ninguém, ele tinha que ensinar a todos. Ele experimentou a cegueira e teve que aprender tudo de novo. E é também muito interessante que ele precisa da mediação de umas mãos, porque Deus se fez homem. Ananias, o mediador, o instrumento que o acolhe, a mediação da igreja que o batiza e que faz com que ele perceba que tem que repreender tudo de novo. É impressionante quando nós conhecemos uma pessoa forte, atlética, desportiva, e que um dia tem um AVC e toda a gente de lá em casa bate palmas porque conseguiu levar a colher à boca. É reaprender tudo. Eu tive um colega, o Sr. Padre José Maria Cristóvão, que eu sucedi na paróquia, teve que aprender a Ave Maria, o Pai Nosso, que a irmã Laura lhe ensinou como uma criança. Ao Sr. Padre, a Ave Maria e o Pai Nosso. Saulo teve que reaprender. Vai para o deserto. Há alguma coisa que os exegetas trabalham e ainda não chegaram muitas conclusões definitivas da Arábia. Provavelmente um mergulho profundo no estudo bíblico, na releitura de toda a profecia messiânica. Vai se encontrar com os apóstolos de Jerusalém. Ele faz o seu itinerário catecumenal pós-batismal, curiosamente. O catecumenado de Saulo foi depois do seu batismo. Gostava que começassem a apontar isto. Então, vamos fazer a mesma experiência com a samaritana. Quando ela começa o encontro com o Senhor, quando põe a hipótese e ao mesmo tempo ela cai nela, na sua miséria, vai chamar o teu marido. Não tenho marido, sim. Tiveste 5 e o que tens agora não te pertence. Eram 6, não é? Ali estava o encontro com a plenitude que o seu coração procurava, de mulher mal amada, de mulher explorada, de mulher usada, de mulher instrumentalizada, assim como algo que se usa e deita fora, descartável. Mas agora estava perante o número 7, Jesus Cristo, que lhe apresentava a plenitude do encontro, esse encontro que ela procurou e nunca encontrou. Pelo contrário, foram encontros exploratórios, encontros que a mutilaram, a empobreceram, a traumatizaram. Uma mulher que provavelmente tinha vergonha de ir à fonte,
Por isso foi ao meio-dia. Não é hora de ir à água. Vai-se de manhã cedo pela fresca ou ao cair da tarde. Ela vai quando ninguém vai. Era uma mulher marcada, estigmatizada. Isto é uma interpretação falível, claro. Esta mulher, quando se vê confrontada com a sua miséria, quando vê, como nós dizemos, o filme da sua vida, o falhanço da sua vida, o Senhor está-lhe a propor a plenitude do encontro. Eu sou a água viva. Esta mulher reapreendeu. E é muito curioso nós percebermos que posteriormente, no livro dos Atos dos Apóstolos, se não me falta a memória, no capítulo 8, vamos encontrar Filipe, um dos 7 diáconos, a ir ao encontro dos samaritanos, evangelizar. E lá vão confirmar a fé Pedro e João. Nada me pode fazer dizer que ficou uma semente a samaritana. Mas é curioso que a evangelização passa pela Samaria. E o diácono Filipe, repito, um dos 7, eleito em discernimento, numa igreja sinodal, foi esta igreja sinodal que escolheu Matias para o lugar de Iscariotes, foi esta igreja sinodal que escolheu os 7 para responder às questões da igreja, da comunidade judaizante de origem helénica, que vindo das diásporas se integravam depois na sua terra, de regresso a Jerusalém, e que sentiam, juntamente com os gentios e os helenistas, que os seus pobres, as viúvas e os órfãos eram discriminados, e os apóstolos discerniram sinodalmente como fazer. Temos que dedicar ao estudo, à oração, à evangelização. Vamos escolher 7 varões prudentes, os 7 primeiros diáconos com nomes, curiosamente, todos helenísticos, gregos, de origem grega. É um destes, o Filipe, vai a Samaria. Encontra na Samaria um terreno fertilizado, lavrado, arado. A semente produziu, de tal modo que há o sacramento da confirmação, descrito com clareza pela imposição das mãos de Pedro e João. Encontramos esta dimensão do amor primeiro de Deus e da resposta do homem quando se encontra com a sua dimensão última de humanidade na humildade, ou seja, a humildade é a verdade do seu humus, de onde vem. Então, olhando para esta dimensão do querigma, o Ideias Fundamentais vai apresentar, estou situado na questão exatamente de características essenciais do método, página 88 e 89, é o primeiro anúncio, não só porque é anúncio inicial, mas porque é o principal, porque é a base de toda a atividade evangelizadora, é o encontro do homem com Deus. É a verdadeira igreja em saída, que consegue proporcionar um ambiente, uma circunstância. Nós agora que somos o Sacramento Universal de Salvação, como nos diz a Lumen Gentium, proporcionar o encontro do homem com Deus é a missão da Igreja. Nunca tem a resposta total, definitiva. Tem a proposta para que se encontre o homem com a resposta. Só é a resposta de Jesus Cristo, o Verbo encarnado, a Palavra de Deus, o Espírito Santo que atua em seu nome, que é enviado como dom por Ele, pelo Pai, procede do Pai e do Filho. Então a Igreja tem esta missão não autocentrada, não autocontemplativa, não narcisística, mas instrumental, de serva, de criar as circunstâncias propícias para o encontro com Ele. E isso é um curso de cristandade. É criar as condições propícias para um encontro com Ele.
é cristocêntrico, o anúncio querigmático. O querigma está centrado em Cristo. Cristo é o núcleo da sua mensagem, proclamado pela pessoa que viveu o gozo da experiência de fé. Todo o método do MCC está centrado em Cristo. Não podemos ter protagonismos de pessoas, vedetismos, estátuas a mais e bustos a mais, medalhões a mais. Todos foram instrumentos. E um dos discernimentos para a verdade do instrumento, para a sobrenaturalidade do instrumento, é a sua descrição, a sua humildade, o servo inútil. Aquele que diminui para Cristo crescer. O querigma é jubiloso. A proclamação querigmática faz-se de uma forma jubilosa, porque pressupõe uma boa nova, uma boa notícia. Fonte de alegria para todos, realiza-se com alegre convicção e esperança. É libertadora. É alguma coisa que passou por mim, que eu coei e retive para mim. É a minha libertação interior, a liberdade íntima. Sou amado como sou por um Deus que é capaz de me acariciar, de me beijar, de me ungir com o perfume do bálsamo e do óleo, de azeite de oliveira puro, dando brilho ao meu rosto, porque me ama como o Pai, nos sacramentos da iniciação cristã. É esta maravilha de alguém que nunca desiste de mim, mesmo quando eu desisto de mim. Ele continua a levantar-me e a estimular-me. É alguém que me ama até onde eu não me amo. Aqueles recônditos da minha vida que eu escondo, que tenho vergonha, que meto debaixo da alcatifa, que ponho atrás da porta da despensa, o meu lixo, ali onde não quero que ninguém veja, e tantas vezes continuo a viver com ele, na repugnância. Ele ama-me aí nessa ferida. E é muitas vezes por essa ferida que ele começa o grande encontro com a prova do seu amor, como a Samaritana, como o Saulo de Tarso, como o Agostinho de Hipona. É impressionante perceber que essa alegria da libertação tem que estar na nossa vida, não de modo plástico, mas efusivo, compartilhado, com vista à conversão. Diretamente nesse convite, todo o anúncio querigmático tem de provocar o desejo de uma mudança de vida, de uma nova orientação que encha de sentido a própria existência. E realiza-se por testemunhos, a partir do testemunho de vida das pessoas que desejam deixar transparecer a experiência de salvação que nasce do encontro com o Senhor. Está aqui o querigma desenhado. Então eu, que sou igreja, em saída no meu mundo profissional, na minha vizinhança, na minha família, no meu contexto, vou fazer este caminho. E vou fazer este caminho com sugestões do Papa Francisco, o nosso querido Papa Francisco, que é um homem que conhece bem os cursilhos da sua diocese de Buenos Aires. Quando fui diretor espiritual do Organismo Mundial, tive a felicidade de conversar com ele. Ele conhece perfeitamente o nosso movimento. E digo-vos assim, de coração, fiquei com a convicção que é um movimento que ele aprecia muito e gosta muito. Aliás, foi notória aquela ultreia com ele, como ele se sentiu à vontade connosco. Ele vê-se muito neste movimento, que encarna muitas das suas dimensões. Gostava de parar um bocadinho. O encontro faz-se sempre sem proselitismo. De uma maneira que parte da amizade. A amizade é a mola real. Os companheiros de Emaús que encontram aquele homem que precisa de boleia na sua caravana de dois e que é verdadeiramente quem lhe dá o sentido de tudo, que lhe vai fazendo luz, mas não lhe faz uma luz, reparai, imposta, mas proposta
põe-nos a refletir e a descobrir por eles. São eles que caminham e vão vendo o sentido dos acontecimentos de Jerusalém, da morte desse Cristo. Quem seria esse Cristo? E no fim, aquilo que só ele podia dar, que é confirmação de que não era uma hipótese plausível, mas era assim realmente, ele fala na partilha do pão à mesa. É alguém que propõe e não impõe. É alguém que não pressiona, que não usa truques psicológicos, que não tem marketings montados, que não vai fazer um estudo para ver o que é que esta localidade precisa. Uma localidade triste, temos que trazer para aqui uma expressão religiosa alegre, que não tem, portanto, levantamentos sociológicos antes de iniciar a reflexão, como fazem muitas seitas, não é? Que vão fazer primeiro o estudo ao terreno. Não, é absolutamente gratuito, na liberdade. E depois uma coisa fundamental, é necessário perceber que o passo é chegar à intimidade. E na intimidade abrir o tesouro do coração quando já há confiança. E no tesouro da abertura do coração mostrarmos o nosso segredo, o segredo do nosso sorriso e do nosso olhar brilhante de Jesus Cristo. E convidar-te para o conhecimento dele, se quiser. E aí, a ocasião onde eu não vou parar, não é o tema, é de facto a constituição do cursilho, para que nessa constituição do cursilho essa pessoa tenha a possibilidade de se encontrar com Cristo. E o encontro com Cristo é entre os dois, com todas as consequências inesperadas que daí vêm, chegando ao Pentecostes, da infusão da graça, passando pela experiência do perdão, vivendo com intensidade a experiência da Eucaristia, o abraço, a comoção, pela beleza do encontro, há lágrimas, por ser tão amado, ser tão nada e ter sido alcançado pelo amor, que o procurou, que o perseguiu. Procurei-te, e esse amor venceu. A minha indiferença, a minha resistência, a minha superficialidade, a minha banalidade, a minha futilidade. Agora, meus irmãos, põe-se uma questão que é exatamente aquela questão de Paulo. A questão de Paulo é que é preciso fazer o catecumenado depois deste encontro. Eu gostava de parar convosco e dizer-vos com muita clareza que é aqui que está a fragilidade do nosso trabalho. Nós temos o nosso método do grupo, onde vivemos e convivemos a experiência do cursilho, nas nossas experiências profundas de inserção no mundo, dos nossos testemunhos, também das nossas quedas, das nossas fraquezas, do nosso projeto de oração, de estudo, de piedade, do tripé. Temos as ultreias, que são a festa dos grupos, são o plenário, mas não é um plenário no sentido de troca de ideias e, digamos assim, um clube de leitura. Temos uma dimensão diferente. E essa dimensão diferente é, de facto, a partilha, sobretudo, da vida cristã. Estudo, piedade e ação. A ultreia é a festa dos grupos. Por isso tem muito sentido que, por exemplo, a reunião do grupo seja semanal e a ultreia mensal. É esta a estrutura inicial. Não é o grupo que é um apêndice. O pequeno grupo é fundamental. E a ultreia é o encontro dos grupos. E só assim a ultreia tem vida e novidade. E depois a escola de dirigentes. Eu queria parar aqui na questão da escola de dirigentes. A escola de dirigentes tem a necessidade absoluta de fazer a formação catecumenal
pós-batismal. De muitos daqueles que fizeram o cursilho e eram cristãos culturais, de tradição, e passaram a ser de convicção, mas precisam do seu tempo de aprofundamento da fé. Sabemos que, normalmente, não podemos generalizar na história da Igreja, porque há experiências diferentes, mas pautavam-se pelos 3 anos, assim, de um modo geral, falando, as propostas, os momentos de catecumenado, de crescimento na fé, de aprofundamento na fé, na Igreja primitiva, como sabemos, era ante-batismo, e agora para nós pós-batismal, seria também nesta dimensão dos 3 anos. Tem que ser inserida na escola de dirigentes. É fundamental pegarmos no primeiro dia do cursinho, que é o dia da fé. O rolho ideal é perspectivar-me como homem e perceber que eu sou um homem para mais, para muito mais, que à minha frente há mais horizonte do que a matéria, a qualidade de vida, o poder de compra, a banalidade fútil. Há mais, muito mais que o Record, que a Bola, que o Correio da Manhã, que o Jornal de Notícias. Há mais, muito mais que as intrigas. A notícia de que fulano tirou o tapete a Cicrano, que agora o poder está em fulano porque o governo vai cair, porque a Assembleia se vai dissolver, o Presidente da República vai ficar com o poder todo, o Costa foi ultrapassado. Há muito mais do que isso. A terceira vacinação é uma questão necessária, ou é um poder, enfim, estratégico, comercial das grandes empresas laboratoriais, de medicamentos. Há mais coisas do que isso, sobretudo dentro de mim. O Fernando Pessoa diria, há muitas Índias por descobrir dentro de mim. O rolho ideal abre esta perspectiva. O que é que eu sou? Um banal, um fútil, um mesquinho, um egocêntrico? Qual é o horizonte da minha vida? Qual é o mastro alto do meu barco? E depois vem a graça santificante, que é uma resposta. A parte da manhã do primeiro dia é um encontro com Deus. É uma abertura ao mistério de Deus. Ao Deus oferecido, ao Deus revelado, ao Deus que mostra o seu rosto. E a parte da tarde, a primeira proposta que se põe é a Igreja como mistério. A Igreja como instrumento de Deus. A Igreja que é algo que o Senhor ama como esposa, por quem o Senhor deu a vida. Que o Senhor teve que formar 2 vezes. A primeira vez na fase pré-pascal, os 3 anos, chamemos-lhe assim, sem entrar em questões cronológicas, bíblicas, neotestamentárias. E depois da ressurreição ele teve que os reagrupar outra vez. E foi o Espírito Santo que fez a Igreja, que a constituiu no cenáculo de igreja tímida e igreja evangelizadora. Reparai, meus amigos, que esta igreja evangelizadora e em partida, em saída, é uma igreja em saída para ser uma igreja que volta com filhos. Ninguém pode chamar pai a Deus se não chamar mãe à igreja. Isto é da patrologia, da patrística. Penso que São Cipriano de Cartago. Reparai que esta dimensão profunda, esta dimensão que nós colocamos na nossa experiência do primeiro dia, faz depois a igreja vir ali à sala de rolhos, a igreja viva, a igreja que entra dentro do cursilho, sacramento universal de salvação, que reza por ti na intendência, a graça atual que está a pedir por ti, para que tu tenhas a graça de cair em ti, e que a graça atual é aquela luz que se acende, que chamamos fé,
que te faz dizer sim. É impressionante. A parte da manhã é uma abertura, de facto, à dimensão do sim a Deus, e a parte da tarde do sim à Igreja, instrumento de Deus. Nós temos que pegar neste dia e temos que o trabalhar num estudo profundo, tanto quanto possível, o tema da fé, a partir do símbolo dos apóstolos. E isto tem que entrar na escola de responsáveis. Depois de eu acreditar, eu celebro a minha fé. Reparai como amanhã do dia do amor nos apresenta o rolho dos sacramentos, um rolho clássico. Não de uma maneira intelectual, assim, árida de informação, mas existencial, trazendo cada sacramento como uma pérola, colocada ali no meio da sala. E o sacerdote que apresenta este rolho é uma espécie de Cicerone, que faz ver todos os recantos da beleza, do amor de Deus em cada sacramento. Terminando na Eucaristia e indo à Eucaristia, ao sacrário. Se possível, abrindo amplamente, ver onde chega o amor de Deus. É necessário que este tema, depois de acreditar, eu rezo, eu celebro os sacramentos e ter uma formação litúrgica necessária a qualquer cristão, entre na formação da escola dos responsáveis. E de tarde vai aparecer um tema muito importante. Já começamos a fazer uma espécie de portão que roda sobre si. Chama-se, no fundo, aquele ferro, aquele espigão que se espeta na pedra e que se espeta também na pedra de cima, da padieira, e que faz o portão rolar. O portão está ali encardinado. São os cargos. O curso neste momento passa de uma dimensão de eu me encontrar com Deus e com a Igreja e perceber que a celebro nos sacramentos, para a ação. Tenho que anunciar, tenho que elevar, e eu levo-a com a minha vida. Tem que se ler o Evangelho em mim. As pessoas não podem ouvir-me, têm que ver-me, têm que ouvir com os olhos. Então há um problema que se chama ético, e aparece o rolho obstáculos, o pecado, os mandamentos. Eu que sou cristão e acredito na fé do símbolo dos apóstolos, eu que sou cristão e celebro a fé, tenho uma dimensão de vida na fé, e é necessário que haja uma dimensão de aprofundamento dos mandamentos com dimensão ética e moral do que é ser cristão, acompanhando os documentos do magistério da Igreja permanentemente, aonde se apresenta de facto a visão da Igreja. E finalmente, no último dia, na minha arquidiocese de Évora, onde eu fiz não sei quantos cursilhos, não me interessa, certo, ainda não fiz o meu cursilho. Na América e nos Estados Unidos, mas talvez 2 centenas de cursilhos, 100 em cada lado. Quantas vezes dei conta da beleza deste rolho? Sei que há dioceses que não têm este rolho, não sei como as coisas estão, pois eu saí do movimento há quase 8 anos. Chama-se em Évora e em Braga, sei que também existe este rolho. É o esquema original de Palma de Maiorca, que veio para nós através de Badajoz e para Braga através de Tui. Para além, as bem-aventuranças. Para além, as bem-aventuranças que se cruzam com o Pai Nosso. A espiritualidade cristã. A escola dos responsáveis, meus irmãos, tem que aprofundar num tempo de estudo, se forem 2 horas de trabalho,
este livro foi a única coisa que eu trouxe. Nem nenhum esquema aqui tem. Este livro. E numa outra hora de trabalho tenho que aprofundar estes 4 temas. Como é que isto acontece? Porque estão a acontecer sempre cursilhos em 3 anos, sempre rotativos. Três anos sempre rotativos, onde o tema a fé, a celebração da fé nos sacramentos e na liturgia, a dimensão profunda e necessária de testemunhar a fé numa vida coerente, que não seja de facto a contradição do que dizemos, mas a nossa vida tem que ser a confirmação do que proclamamos, a ética, os temas atuais do mundo e da relação da Igreja com o mundo, o magistério da Igreja e, finalmente, a oração, a espiritualidade, as bem-aventuranças e o Pai Nosso. Agora há um desafio. É o grande desafio que falta, para o qual eu muitas vezes procurei caminhos, mas nunca tive capacidade de ajudar. Estou mesmo a acabar. Que é criar uma organização, ouçam bem, a nível do Secretariado Nacional, que produza com qualidade e com a ajuda teológica estes temas. Tem que haver um trabalho muito sério para que as dioceses que não têm capacidade, as dioceses cujas ultreias não são mais do que um grupo de 10, 12 pessoas, não têm grupos porque são um grupo apenas, e fazem grupo todas as semanas e de uma vez por ano, por mês, ou programam e transformam o grupo em ultreia, possam ter o apoio necessário. Se nós quisermos que a nossa realidade não seja um episódio de alegria passageira, sem consequências, porque sem aprofundamento, a semente que cai na pedra, na verma do caminho, ou que o vento leva, mas se quisermos construir, e ali está, numa igreja em saída, se nós quisermos fazer essa colaboração, é mesmo necessário que haja este conceito de grande responsabilidade na dimensão do apoio aos secretariados diocesanos a partir do nacional. Também vos queria dizer que isto tem que ser trabalhado com pedagogia e didática de muita simplicidade, mantendo as características sempre querigmáticas do testemunho, da alegria, com uma base bíblica e do magistério da Igreja. E, fundamentalmente, aqui, ideias fundamentais, não cito, porque não interessa, porque está aqui à nossa disposição, há uma alusão muito grande à relação do movimento com a Diocese, ao serviço da Diocese, na comunhão com a Diocese. E a Diocese na célula, a Diocese é a porção da Igreja, a paróquia é parte da Diocese, parte da Igreja, com a paróquia. Quem pode ir ao curso de cristandade? Quem pode fazer o curso de cristandade? Quem é cursilhável na nossa gíria? Aquele que o parco diz que pode ser cursilhável. Quem pode ser cursilhável é aquele que poderá chegar a comungar. Mesmo se porventura não é no cursilho e vai fazer uma caminhada posterior porque tem problemas que o parco conhece que tem que ser ajudado. Esse é o cursilhável. É um assunto que no magistério de Francisco tomou contornos diferentes em alguns aspectos, sobretudo no que diz respeito ao matrimónio, na dimensão da alegria do amor, amoris laetitia. Então o sacerdote deve ser informado, deve haver uma reflexão séria sobre aquela pessoa que vai ao cursilho, as dificuldades crescentes que estamos a ter no mundo complexo em que estamos a viver. Este assunto é um assunto que tem que ser assumido sem francos atiradores de levar gente aos cursilhos sem passar pela paróquia.
sem ser trabalho integrado na paróquia. E tem que haver uma dimensão profunda de inserção na diocese, tendo presente o tema da pastoral da diocese, que deve ser sempre um tema que está a acompanhar o ano, em que o movimento se insere e colabora em tudo, dá tudo de si o que pode dar com o bispo, e tem esta grande preocupação de um catecumenado pós-batismal, porque muitos que vão fazer o cursinho o fazem em espírito de, enfim, um cristianismo, como disse, tradicional ou cultural e não de convicção, e outros num ateísmo prático. O nosso movimento não é feito para fervorar os beatos da paróquia, para fervorar os ministros da comunhão, para tornar pessoas mais fervorosas na vivência da hora da adoração mensal. O nosso movimento é a Igreja em saída nos ambientes que são os que estão para lá do alcance do lado da Igreja. De colores!